Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco com Dionísio Lisboa. Hoje eu estou aproveitando esse vídeo porque eu me comprometi com um leitor que mandou, uma pessoa que assistiu o último vídeo e mandou uma mensagem, né, pelo box do YouTube, e aí eu me senti na obrigação de fazer uma retificação do meu último vídeo, bom, que eu postei ontem. A caridade e a boa-fé devem pautar sempre a postura de um católico da tradição. Muito embora, às vezes, nós percebamos que do outro lado nem sempre isso pauta a conduta e as atitudes dos nossos adversários, principalmente dos neocons. Então, apesar de no último vídeo o padre José Eduardo ter sido refutado, houve, é verdade, alguns equívocos que eu gostaria de pontuar e retificar nesse vídeo, tá bom? E no final vou falar de alguns livros que todo católico deve ter e ler. Todo católico tradicional, principalmente. Tá bom? Então, eu queria agradecer ao Flávio Marcílio, 7179, né, que me mandou a seguinte mensagem. Olá, tudo bem? Então, na verdade, as informações citadas pelo padre José Eduardo existem. Realmente. E nada dali foi tirado de IA. Bem, aí eu já não sei. Pelo estilo, parecia que sim. Mas não vamos nos precipitar, né? Vamos dar a ele o benefício da dúvida, a partir de agora. A citação provém, inclusive, de um escrito de Pio IX, o qual tem sua digitalização disponível na internet. Ademais, o próprio Pio XII fez a citação ao escrito de Pio IX, fez referências, do mesmo modo que o padre José Eduardo a fez. Basta checar as últimas postagens do pároco. Aguardo uma resposta grato. Bem, verifiquei nos documentos e verifiquei também no próprio Facebook e também no Instagram. E realmente, quem respondeu de forma mais magistral, mais completa, na minha opinião, eu torno minhas as palavras desse rapaz, realmente o editor, o dono da editora Custódia Fidei, que está fazendo um trabalho excepcional agora, com o lançamento desses 3 livros, né, sobre Dom Marcelo Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia, e também o livro Pedro, Tu Me Amas, tá bom? É o José Henrique Nagel, né? E eu respondi. E para não me delongar muito, eu preferi praticamente encaixar a resposta do Henrique Nagel. Ele refutou os argumentos do padre José Eduardo, desta vez de uma forma livre de qualquer equívoco ou de qualquer informação dúbia, né? Eu respondi assim para o Flávio Marcílio. Salve Maria! Parece que a citação é verdadeira. E depois se revelou que ser mesmo. A citação é verdadeira. Mas não se destina à finalidade que o padre Eduardo propôs. Que o padre José Eduardo propôs. Não é para aquela finalidade. O próprio Henrique Nagel refutou os argumentos do padre reproduzidos em sua postagem. Resposta. Olha a primeira resposta àqueles argumentos do padre José Eduardo em respeito aos documentos pontifícios. E a quem se direcionam, ou quem se direcionavam. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os veterocatólicos, não já? Os veterocatólicos eram aqueles católicos que não aceitaram a infalibilidade do Concílio Vaticano I, o dogma da infalibilidade papal.
e se separaram da igreja. Resposta 1. Contexto da carta Intergravíssimas, de 28/10/1870. A carta do Papa Pio IX, endereçada ao episcopado de Fulda, após a definição dogmática da infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, não tinha como alvo a tradição católica, mas sim os liberais católicos alemães e os veterocatólicos. Veterocatólicos que eu já especifiquei quem eram, né? Basicamente, eles eram localizados ali na região dos Países Baixos, da Holanda, tá bom? Depois eles vão gerar não só um cisma, eles vão ser uma igreja herege, uma seita herege. Uma seita. Então foi endereçado a esse pessoal, aos católicos liberais alemães e aos veterocatólicos, que negavam a definição dogmática da infalibilidade do Papa. Eles rejeitavam a autoridade magisterial da igreja, mesmo admitindo escritura e tradição como fontes. E é isso que Pio IX se opõe com firmeza. É a isso que Pio IX se opõe com firmeza. Tá bom? Não é aos católicos tradicionais. Isso não existe. Portanto, não se trata de uma condenação da tradição dos fiéis que a seguem, mas justamente o contrário. É um documento que defende o magistério da igreja contra os que se rebelam à autoridade doutrinária, como fazem os progressistas, os modernistas e também, por outro erro oposto, os serivacantistas. 2. A aplicação indevida do texto pelo padre José Eduardo, o uso desse trecho por padre José Eduardo contra os fiéis da tradição é enganoso por diversos motivos. Motivo 1. A falsa equivalência. Os fiéis ligados à tradição, como os da Resistência e da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, não rejeitam o magistério da igreja, mas sim resistem ao magistério pastoral pós-conciliar, quando este entra em contradição com o magistério constante e infalível da igreja, conforme ensinou São Vicente de Lerins, né, no seu Comunitorium: devemos seguir o que foi crido sempre por todos e em todo lugar. Famosa frase de São Vicente de Lerins, no seu livro Comunitorium, que até eu já falei desse livro em um dos meus vídeos em que existem sugestões de leitura. Estão na minha playlist aí, pode procurar. Então, 2. O argumento de Pio IX reforça a tradição. A própria carta de Pio IX defende que o magistério é o guardião da tradição, não seu substituto, nem um criador de novidades. Opa! É a função do magistério: zelar, cuidar, preservar, né, a sagrada tradição. E não agir como um déspota, como seu dono despótico, e que pode se utilizar dela quando bem entende e da forma como entende. Não é por aí o caminho. Né? Existem parâmetros, e a partir do momento que um novo ensinamento é introduzido, e esse novo ensinamento vai se confrontar, vai entrar em choque com aquilo que a igreja sempre ensinou, cabe ao magistério e à autoridade da igreja proteger aquilo que sempre foi ensinado, aqui em todos os lugares e por todos. Porque senão vira confusão. Então, o magistério não é um criador de novidades. Portanto, quando os fiéis da tradição denunciam os abusos e os erros pós-Vaticano II, estão em conformidade com esse princípio defendido por Pio IX. Ok? 3. Olha só, outro argumento, outro motivo. Aqui a publicação do padre José Eduardo citando aquele documento. Não tem fundamento. Por outro motivo. 3. Ignora a distinção entre magistério infalível e magistério pastoral.
É muito interessante o pessoal procurar ler Pastor Eternos, do Concílio Vaticano I. Tá bom? É muito interessante. Então, ele tenta, o padre José Eduardo, aplicar os critérios da infalibilidade a documentos pastorais e ambíguos do Vaticano II ou às decisões práticas dos papas conciliares que não gozam da garantia da infalibilidade. Isso é um erro teológico grave. 3. Os fiéis da tradição não estão em oposição ao Papa, mas à nova religião conciliar / sinodal. Logo, os fiéis da tradição não se colocam como juízes supremos da fé, mas defendem o ensinamento constante da Igreja diante de inovações perigosas, exatamente como ensinaram Pio IX, São Pio X e tantos outros papas verdadeiramente católicos. 4. Conclusão. Conclusão em resposta ao padre José Eduardo. Portanto, o uso da carta Intergravíssimas por parte do padre José Eduardo contra os fiéis da tradição é abusivo, desonesto e teologicamente inconsistente. Se há um grupo que despreza a regra da fé transmitida pelos séculos, flerta com heresia protestante e prefere a filosofia personalista ao tomismo. Então, não são tradicionalistas, mas os continuistas modernistas. Então, se há um grupo que despreza a regra de fé transmitida pelos séculos e flerta com heresias protestantes e prefere a filosofia personalista ao tomismo, não são os tradicionalistas, mas os continuistas, os chamados neocons. Zé Henrique Neghelli. Ele rebateu magistralmente, não há nada o que acrescentar ou tirar dessa postagem, tá bom? Flávio Marcílio 77179, ele ainda respondeu para mim. Mas Dionísio, sobre as suas colocações, sugiro que então que ratifique o vídeo. Que, na verdade, ele deve estar falando para eu retificar o vídeo. Tudo bem, retificar. Pois durante o mesmo você afirma categoricamente que a citação sequer existe. Não fui eu, né? Eu apenas dei voz, né, a uma resposta que deram ao padre José Eduardo. Tá bom? Se eu não me engano, da comunidade todo dia tem um passapanista, aquele rapaz que falou justamente, fez aquelas objeções ao padre José Eduardo, tanto no Facebook, e também agora eu soube também no Instagram, né? Então, além de dizer que o padre cometeu um equívoco quanto ao nome e data do documento, que não é verdade, isso não é prudente. Aí eu respondi para ele. Prezado Flávio Marcílio, salve Maria, grato pela preocupação, mas não irei excluir este, realmente eu não excluí o vídeo, mas irei retificar seu conteúdo através daquele que farei hoje. É esse agora que eu estou fazendo aqui, estou retificando. Mas mesmo assim não estou negando, não estou dizendo que o padre José Eduardo não tenha realmente utilizado o documento pontifício de uma forma equivocada, que foge à sua finalidade. Tá bom? Então, hoje, inclusive, eu postei o link, né, na descrição. Coloquei o link na descrição desse vídeo que eu fiz lá. Tá bom? E diga-se de passagem que o conteúdo do que estou postando aqui neste momento é público e poderá ser acessado tranquilamente por quem estiver assistindo. Pronto. Fiz as devidas retificações, né? Então não são para os católicos da tradição, são para os veterocatólicos, para os católicos liberais, para os serivacantistas, né? E é isso. O que posso eu dizer mais? Já rezou seu rosário hoje? Aqui está ele. Já rezou seu rosário hoje? As pessoas perguntaram para mim, Dionísio, você comprou esse rosário, esse terço lindo? Foi lá na livraria e cantina lá do mosteiro, onde eu vou à missa lá. Né? Da resistência da Igreja de Nossa Senhora da Fé e Rosário em Candeias.
E tem uma infinidade de livros excelentes lá também à venda. E também imagens sacras e muita coisa bonita e realmente piedosa. Bem, dito isso, lembrando, ontem teve o lançamento dos 3 livros que eu falei aqui no começo, né? A live não vai ser dia 5, porque parece que um rapaz vai querer fazer uma participação e só tem o dia 5 para fazer, deve ser adiada para o dia 12. Minha participação da live vai ser dia 12 de agosto, às 20 horas, através do canal do Instagram Custódia Fidei. Parece também no YouTube, não sei, tenho certeza, mas com certeza no Instagram. E hoje vou falar dos 5 livros maravilhosos, vou falar em passant, mas são livros que valem a pena você ter, não é? São livros que realmente levam as almas a uma edificação intelectual e espiritual. E um deles é de uma profundidade. Todos são bons, todos são bonitos, todos são bons. E um é muito instrutivo. Um judeu escreveu. Não joguem pedras em mim não, gente. Calma, calma, calma. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. O livro é bom e arqueologicamente falando ele é bom. Ele é bom arqueologicamente bom. Não estou dizendo que ali na questão de fé, mas é arqueologia e botânica. A gente vai falar nisso aqui daqui a pouquinho. Vamos começar falando das Cruzadas, de Jonathan Riley Smith, da editora Ecclesia. Ele conta a história toda das Cruzadas, desde quando começou. Ele fala das Cruzadas das crianças, Cruzadas dos mendigos, ele fala muito bem. É um livro que não é fininho, mas é uma leitura muito agradável, tá bom? Pela editora Ecclesia. Ele também desmistifica muito as Cruzadas. Não quer dizer que não tenha ocorrido abusos, não quer dizer que não tenha ocorrido morticínios, torturas, cruezas, né? Mas ele tira muito da aura de verdade que existe entre o pessoal os iluministas, né? O pessoal da canhota que infelizmente não fala a verdade sobre as cruzadas, né? E é um livro indispensável, editora Ecclesia, As Cruzadas, uma história de Jonathan Riley Smith, tá bom? Editora Ecclesia, livro bom. Livro bom. E ele é bem. As referências dele são muito boas, muito positivas. Esse aqui eu tenho embalado ainda por um motivo muito simples. Eu tenho em Xerox antiga. A antiga edição que eu tenho dele eu já li, entendeu? Mas eu queria tê-lo em edição mesmo, em livro. E aí eu tenho a Xerox, a cópia, né? E aí, hoje em dia não preciso mais da cópia porque eu comprei o original. Entendeu? Joana d'Arc, de Regine Pernod. E M.V. Clan, da editora Quadrante. Olha que capa linda. Eu já li esse livro, tá embalado, vai continuar embalado, porque eu já li em cópia. Tá bom? É um livro, ele conta a história da grande virgem, grande mártir, grande guerreira, grande santa, Joana d'Arc. Joana d'Arc dispensa maiores apresentações, né? Se a França um dia se tornou a grande França, que nos legou tanta coisa e manteve seu território unido, né, nos legou tantas coisas de sua cultura, de sua fé, de sua língua. O francês era, até antes do inglês, até os anos 50, 60, o francês era a língua realmente que se ensinava com muito denodo aqui no Brasil. Era uma língua internacional. Perdeu muito da relevância por causa da ascensão do inglês. No comércio, nos contratos, muitas coisas. Mas Santa Joana d'Arc, as visões dela, de São Miguel, de Santa Catarina, de São João Batista, levaram ela a realmente, Nossa Senhora também, deram a ela essa missão de evitar que a França ficasse nas mãos dos ingleses. E aí quando veio o cisma anglicano, né, a França, graças a Deus, já tinha se libertado praticamente da Inglaterra. Então o cisma anglicano ficou ali restrito à Inglaterra. E Santa Joana d'Arc foi um instrumento de Deus. Né? Ela libertou Orleans contra todas as expectativas. Ela libertou, com o auxílio de Deus, libertou a cidade de Orleans. Né?
E o que fizeram com ela depois, Pierre Cauchon, né, da Universidade de Paris, a Gracinha, né, que condenou à morte pela fogueira. Na verdade, a morte dela não foi tanto a questão da Inquisição, foi mais foi questão mais política. 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 Os ingleses estavam doidos para pegá-la. E infelizmente pegaram. Mas ela hoje em dia está no céu. Olha uma frase fantástica, né? O Pierre Cauchon, que era um cara que estava levando adiante o julgamento contra Santa Joana d'Arc. Olha só o pensamento de uma santa. E aí Pierre Cauchon perguntou a ela assim: você sabe se você está no estado de graça agora? Olha só a resposta dela. Se eu estou, que Deus me preserve. Se eu não estou, que Deus me reconduza ao caminho do estado de graça. Olha só, uma santa ficou prisioneira numa torre, sujeita a maus tratos dos soldados ingleses e resistiu a tudo. E realmente ela é uma heroína hoje em dia da França, ela é uma heroína nacional, mas para nós é mais do que uma heroína nacional. É mais, é uma santa. Alguém que mostrou virtudes heróicas, né? Virtudes heróicas. Santa Joana d'Arc. Agora, o livro que eu falei, Avinoam Danin, editora Cleofas, editora do professor Felipe Aquino, mas é um livro bom. Flores e Plantas do Santo Sudário, de um botânico, né, israelense. Avinoam Danin, está aqui a foto dele. Ó. Se vocês puderem, procurem esse livro, vale a pena, olha ele aqui. Ele fez um estudo de todo o Santo Sudário, do pólen presente no tecido do Santo Sudário, e ele conseguiu demonstrar que, por exemplo, determinados pólens só estariam presentes em determinadas circunstâncias naquele tecido. Por exemplo, fosse entre final de março e abril e começo de abril. Algumas plantas já não existem mais, já estão extintas. Algumas dessas plantas já não existem mais. Estavam lá no sudário de Nosso Senhor. Né? Flores que colocaram na mortalha de Nosso Senhor. Primeiro eles colocaram aloe vera, né, bálsamos e flores mesmo, flores. E depois passaram o Santo Sudário em volta de Nosso Senhor. Né? E estão lá, e quando você pega o Santo Sudário e faz um estudo, ele fez um estudo maravilhoso. Olha aqui as plantas. Olha aqui, ó. Ó. Que ele conseguiu, algumas das plantas que ele conseguiu detectar. E mais do que isso, depois o Santo Sudário foi levado para outras terras. Tem lá, o Santo Sudário foi para Constantinopla, que é a atual Istambul. Tem lá pólen de plantas que constam daquela região ali, né, do Estreito de Bósforo, aquela região entre a Europa e a Ásia Menor. Depois da França, da Itália, tá tudo demonstrado, documentado por Avinoam Danin. O homem é fera. Professor Felipe Aquino, parabéns. O senhor publicou um livro bom. Gostei dele. Muito bom. E muito bem ilustrado. Ó, para quem gosta de ilustração também, ó. Ó, ó. Ilustrado. Não sei se vocês acham ainda pela editora Cleofas. Se não te acharem pela editora Cleofas, vocês pegam pelo Estante Virtual. Esse livro aqui, gente, é fantástico. Eu gostei, tá bom? E aqui, ó, as plantas da Terra Santa aqui, ó. As plantas aqui, os pontos da Terra Santa que ele marcou em vermelho, de onde provém determinadas plantas da Terra Santa. Né? É um estudo e não é um livro grosso, não é um livro chato de se ler, não é uma leitura muito densa, mas é muito interessante, tá bom? Então, as flores e plantas do Santo Sudário, Avinoam Danin, editora Cleofas. Tá bom? Não importa quem está falando, mas o que está sendo falado, tá bom? Aqui é bom. Cientificamente, tá bom? E ele continuou judeu, continuou não sendo católico, não se converteu, mas ele diz com todas as letras, é praticamente impossível que o Santo Sudário de Turim não seja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não falou Nosso Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Ele falou.
Ele é cientista. Ele não é católico, mas ele falou verdades. Então, ponto para ele. Tá bom, gente? É um livro bom. Agora, um monumento. Um livro inigualável. Ralph Wiltgen, O Reino se Lança no Tibre, da editora Permanência. Eu não sei se vocês ainda vão encontrar no site da editora. Eu acho que sim. Não sei, não deve ter sido esgotado ainda esse livro. Tá bom? Ralph Wiltgen, quando estava tendo o Concílio Vaticano II, ele foi um dos responsáveis pela parte de reportagens, né, a parte de imprensa. Né? Ele simplesmente relatou o que estava acontecendo durante o concílio de uma forma fria. E na forma fria dele se via a maldade daqueles que queriam deturpar os santos ensinamentos da igreja. Ele realmente, o livro, ele fala sobre as sessões do concílio e descreve, por exemplo, o vergonhoso corte do microfone que teve o cardeal Ottaviani numa das sessões, porque ele estava falando o que deveria ser falado do cardeal Ottaviani, que era quem estava à frente na época do Santo Ofício. Né? O cardeal Ottaviani teve vergonhosamente seu microfone cortado. Um homem já idoso, um homem que já estava doente, mas tinha uma fé inabalável. E depois vai fazer o exame do Novus Ordo Missae, tá bom? Então, a capa é bem significativa, é a crucifixão de São Pedro por Caravaggio. Olha aqui as sombras, né? Caravaggio sempre foi um grande mestre nas sombras. E a figura de São Pedro é luminosa, olha que interessante. A figura de São Pedro é luminosa. Já aqueles que estão levantando a cruz de cabeça para baixo de São Pedro, as trevas, né? As trevas. Grande São Pedro. O reino se lança no Tibre. Por que o reino se lança no Tibre? Porque a maior parte dos inovadores do Concílio Vaticano II vieram daquela região ali, da França, Bélgica, né? França, Bélgica, Holanda e Alemanha, aquela região ali. Então, esse pessoal foi basicamente Schillebeecks, Sweens, e etc. e tal, tá bom? E agora, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, editora Vozes. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Nenhum católico que se preza pode ficar sem esse livro e sem lê-lo. Nossa Senhora é o caminho, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. O caminho mais fácil para o católico chegar no céu é Nossa Senhora. Tem da editora Vozes. A Paulo sobre que melhorou, não sei. Tem um livrinho, acho até tem um pequenininho que é melhor. Pequenininho, tá por aqui em algum lugar pequenininho. Mas como tem esse aqui, eu acho que letras são maiores, é mais confortável de se ler, da editora Vozes. São Luís Maria Grignon de Montfort. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E ele explica aqui o método para você adquirir, para você alcançar a verdadeira, autêntica devoção. Né? A forma como você deve empreender esse caminho. Né? É um itinerário. É um itinerário. Maravilhoso. Eu tenho ele pequenininho. São capítulos e artigos. É maravilhoso. Muitas vezes o método de consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort é sui generis. Sui generis. É um santo mariano por excelência. Meus queridos, despeço-me por aqui hoje e agradeço a todos, a audiência, o carinho que vocês estão demonstrando, né? E lembrar, comprem esses livros, vale a pena. O de Ralph Wiltgen, por exemplo, claro que o Tratado da Verdadeira Devoção, quase todo mundo aí que está me vendo nesse vídeo já deve ter. Mas o de Ralph Wiltgen é maravilhoso, gente. O de Ralph, traduzido, adivinha quem fez a tradução? Quem fez a tradução? Padre Jair Brito. Padre Jair Brito de Souza, da Resistência. Vossa bênção, Padre Jair. Vossa bênção, Padre Alberto. Vossa bênção, Padre Lourenço. Aos católicos, todo mundo, obedeçam sempre os padres da tradição. Vocês não vão errar. Tá bom? Deixe-me ir. Um grande abraço a todos.
Fica aqui o meu muito obrigado e a retificação feita. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva, compartilhe e curta, tá bom? Grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Salve Maria.